Louvado seja Deus. Livro dos Salmos 51. Quem achou diz amém. Quem achou fica em pé. Salmos 51. Verso verso 1, primeiro. Diz assim a palavra. O título, né? O título do texto diz assim: para o mestre da música, o mestre do louvor, vamos dizer assim, para o líder, para o ministro, né? Davi, esse salmo foi escrito para o ministro da música. Salmo de Davi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betsiba. Então, o título já nos fala o motivo da escrita do Salmo 51. E diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o isopo, ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa, dos crimes, do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, das palavras dos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Repita comigo: os sacrifícios que agradam a Deus são
são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezas. Por tua bondade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, de ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Pai, no nome de Jesus. Diante da tua presença, Senhor, nessa noite, neste culto de ceia, culto da comunhão, que o Senhor possa, de fato, Senhor, tua palavra possa penetrar no mais íntimo, no mais profundo dos nossos corações. E que nós entendamos hoje, Jesus, aquilo que o Senhor quer falar, ou aquilo que o Senhor já vem falando conosco por esses dias. Somos gratos a Ti, a oportunidade, por conseguir estar aqui hoje, Jesus. Muitos não conseguem mais, não têm mais forças e muito mais energia, não acreditam mais. Mas nós permanecemos ainda na Tua presença, participando da ceia. Enquanto muitos arrumam desculpas, nós estamos aqui, pedindo desculpas. E nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é um Deus que pode nos perdoar dos nossos pecados. No nome de Jesus, amém? Toma seu assento. Louvado seja Deus. Culto de ceia é o jargão, chover no molhado. Falar de ceia. No geral, a pergunta é, né, para todos nós, o que é a ceia? Para nós, para você. Qual é o símbolo da Santa Ceia? O que a ceia representa para você? Essas questões, muitas das vezes, nós vivenciamos. E muitas das vezes nós lembramos da ceia porque às vezes é comunicado ali no culto. Porque de verdade, nossa, a ceia, é verdade. Culto de ceia, tinha esquecido. Ou muitas das vezes ela é anunciada porque é o primeiro domingo do mês. É interessante. Mas porque a gente construiu um padrão, então a gente vive com esse padrão. E às vezes nós valorizamos algo que se torna natural na nossa vida. E então a gente vai levando a vida, vai conduzindo ela, porque a gente de fato valorizou isso. A ceia, nós sabemos que ela é um ato de comunhão entre nós, igreja do Senhor. E que ela foi construída para que a igreja pudesse viver um período até a volta de Jesus de comunhão uns com os outros. Nada além disso. E dentro desse período, dentro dos nossos encontros, a gente conseguir celebrar a morte de Jesus e o sacrifício de Jesus. E o tempo vai se passando, né? As coisas vão acontecendo. E nós vamos medindo a nossa visão em relação às coisas de Deus. O tempo passa, e as coisas vão mudando. Quem era você antes e quem era você agora? A igreja tem 8 anos, né? E há 8 anos atrás, quem éramos nós? E hoje, quem nós somos? Faça conta. A Bíblia vai relatar para nós essa história que a gente conhece do rei Davi, um homem que era profeta, sacerdote, guerreiro. Era um homem espetacular.
A Bíblia descreve alguém que antecedia Davi no reino, que era Saul. A gente sabe que Saul era o rei. E a gente sabe os motivos a qual Saul perdeu a sua coroa e porque desobedeceu a Deus. E às vezes nós confundimos desobediência com pecado. E dos crimes que Saul cometeu e do crime que Davi cometeu, nós pudéssemos colocar na balança, Davi foi muito mais pecador do que esse próprio Saul. Inclusive a Bíblia relata os pecados de Saul e são menores do que os que Davi cometeu. Mas se fôssemos colocar aqui o pior rei que antecedia o rei Davi, nós iríamos dizer: Saul foi um rei mau, um péssimo rei. Mas na verdade, até a Bíblia descreve que ele pecou menos que Davi, cometeu menos erros. Já Davi, o pecado que entrou para a história e entrou até na genealogia. O Evangelho de Lucas, se não me engano, escreve a genealogia de Maria, se eu não me engano. Fala do pecado de Davi. Ó, quanto tempo passou? Anos e anos. Mas ficou fixado ali o erro de que Davi cometeu. Só que o Salmo 51 é a resposta de Davi ao mestre da música, ao mestre da adoração, dizendo dos seus erros. Foi como se ele tivesse cometido o pecado e agora Davi estava apto a entregar agora ou confessar o seu erro de acordo com aquilo que ele havia sofrido. Aí estava Davi lá, confessando o seu pecado. E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. É interessante. O capítulo 51, o título do Salmo 51, ele relata Davi depois do seu pecado, onde o profeta Natã traz aquela sentença, depois dele cometer o adultério com Batseba, ele se sente culpado pelos seus erros, porque o profeta denuncia o erro dele e o pecado. E é interessante porque quando o profeta denuncia, ele não ouve o profeta, ele ouve Deus. Porque o profeta era a representação de Deus. Porque diante dos homens, Davi era o rei e deveria ser respeitado. Nenhum homem podia chegar diante da sua face e comunicá-lo e falar: Davi! Não, não tinha. Ele era um rei. Só que a gente consegue ver o temor de Davi quando Natã aponta o dedo no seu nariz e diz: olha, você fez isso. E só recebe uma autoridade, uma palavra, uma repreensão quem tem de fato ainda Deus dentro do seu coração. Porque a sua posição, a posição de Davi era aqui, a de Natã era aqui embaixo. Mas quando se tratava de Deus, Natã subia e Davi descia. Porque agora não que ele estava ouvindo Deus. O Deus de Natã que estava falando com ele. Então aí ele se diminui. E quando nós ouvimos a Deus, quando temos o senso, o feeling da voz de Deus, uma coisa que a gente aprende, quando nós ouvimos a Deus, abaixa a bola, diminui, menos.
Menos. Porque Deus entrou na cena. Deus entrou, o Espírito que há em mim testifica com o Espírito que há em ti. E Deus fala, e quando Deus fala, diminui, abaixa, fica quietinho, ouve. Mas eu sou rei, baixa a bola. Mas eu sou pastor, diminui. Mas eu sou... quietinho. E aí a gente olha para o texto. Agora, Davi, ele descreve o seu arrependimento. Ele deixa claro. Sabemos que os Salmos é um cântico. E esse cântico é: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Tem misericórdia de mim. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões e lava-me de toda a minha culpa. No versículo 3, Davi diz assim, ó: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O que Davi faz? Qual é o primeiro passo para nós conseguirmos, de fato, o arrependimento genuíno em Deus? É o quê? A Eric falou. Reconhecer. E dentro da nossa cultura que nós estamos criando, diante das redes sociais, nós cometemos um erro. E aí a gente entra nas redes sociais dizem que você está sendo você está sendo livre, você está sendo liberto, e você isso, e você aquilo. Ela incentiva o erro. Às vezes a própria igreja, as pessoas que querem que a gente se mantenha perto, no mesmo nível, e às vezes eu não quero magoar o Mateus, eu não vou falar, porque vai magoar ele, tadinho. Não vou falar pro Ricardo, que senão vai magoar, então eu quero ficar perto deles. Então eu vou ficar no banho-maria, sabe o banho-maria? Só que aqui a gente está falando de alguém que quer se arrepender e cometer o pecado. Tem gente que quer ser aceito, quer que as pessoas entendam, mas ela não assume o erro, mas ela também nem se sente culpada. E aí fica difícil a igreja entrar nesse ambiente. Porque quando assumimos o erro, nós assumimos de fato a culpa do erro. Aquilo que os erros, as consequências carregam. Eu errei, eu escolhi errado, tomei decisão errada, a culpa é minha. Quando não temos Deus, assumimos a culpa e a culpa se torna um martírio, um peso sobre a nossa vida. E aí agora a gente não consegue mais andar, nem caminhar, nem olhar, nem se levantar mais, e muito menos ouvir Deus. Mas a pior da situação não é quando a gente está arrebentado lá embaixo, jogado. É achar que as nossas decisões estão certas. E as pessoas que poderiam nos alertar e dizendo: acorda para a vida, se levanta, sai desse caminho, sai desse ambiente. Não é isso que Deus preparou, a gente não encontra. E aí o evangelho torna muito mais difícil. Por quê? Mas o que Davi faz? Ele pede misericórdia. E o primeiro passo que ele faz, ele reconhece. Porque eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. É interessante quando você levanta e o pecado está diante de você, porque você não se arrependeu, aquilo não sai da sua mente, aquilo não sai do seu coração, aquilo não sai da sua vida. Ele está diante de você. E sabe o que a gente pega? O pecado e leva diante dos outros, dizendo: ó, o que você acha? Aí você explica o pecado de um jeito para o Mateus, de um jeito para o Ricardo, de um jeito para o Kevin, de um jeito para todo mundo, e aí o pecado vira algo normal e natural, porque cada um
não vai dar uma opinião segundo aquilo que você quer ouvir. O mais próximo, o mais chegado. O Mateus disse algo parecido com aquilo que eu acredito, então eu vou ficar mais perto dele, porque ele me entende mais. E a gente trata o pecado agora como se fosse algo de estimação. O pastor disse que Davi foi o que mais pecou, e os seus pecados estão expostos na palavra. Saul foi um homem que pecou, mas pecou menos que Davi, mas foi arrancado o trono da mão de Saul. Qual é a diferença, pastor? Não é a gravidade do pecado de Davi que o condenou. É quando ele comete o pecado e agora ele não vai recorrer aos seus súditos, ele não vai recorrer à sua esposa, ele não vai recorrer aos seus filhos, ele não vai recorrer ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, ele não recorre ao prefeito, ao governador, ao vereador, ele não recorre às redes sociais, ele comete pecado, ele não recorre às pessoas mais íntimas, mais próximas, para sua terapeuta, para sua psicóloga, para o seu médico, para o seu amigo, para alguém que é mais íntimo dele. Ele recorre a abrir os ouvidos para que Deus fale e ele ouça. Davi tem esse coração. Pequei, eu assumo o meu erro. Agora uma palavra que servia de condenação para ele, ele diz: esse homem é você, Davi. Davi diz: sou eu. Agora não tem mais caminhos, eu tenho um reino, tenho algo para fazer. Davi arranca a sua veste pastoral, a sua veste de levita, a sua veste de guerreiro. Ele arranca ele arranca a sua roupa, ele se veste de pano de saco, ele se humilha, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tenha compaixão de mim, ó Deus. Aí ele desce, ele reconhece que é a parte mais difícil, que a gente não consegue reconhecer os nossos erros. A gente sempre mais e o porquê. A gente sempre utiliza isso. Aí, o que mais? Davi, ele é sincero. Ele trata com sinceridade. Ele revela os seus erros, ele assume, ele reconhece. A pastora disse algo muito interessante. Eu achava que eu fazia demais. De fato, às vezes tem gente que faz demais e tem gente que faz menos. Mas no nosso problema, quando o problema se torna grande, ou macro, gigante, ou a gente assume a culpa, ou a gente recua, ou a gente respira, ou a gente começa a analisar a nossa posição em Deus, o quanto que a gente já fez. Imagina só, se você faz tudo, se você resolve tudo, você de fato, isso vai te exigir mais. Mas vai chegar um dia que você não vai conseguir suportar em fazer as coisas, em resolver as coisas. Mas as pessoas já acostumaram com o seu método, o seu modo, e a maneira que você conduzia, a maneira que você fazia. Você chegava em casa, a casa estava arrumada, o café estava pronto, a roupa lavada, tudo organizado. Você chegava no trabalho, era a responsabilidade sua, arrumar, consertar, reorganizar, tudo, e de repente você olhava e falava: eu estou fazendo demais. Eu sirvo demais. E muitas das vezes você deixava de fazer para você, para fazer para os outros. Você deixava de organizar as suas coisas para organizar as coisas dos outros. Você deixava de ganhar às vezes, de lucrar. Às vezes para você abençoar e proteger e guardar e fazer com que os outros prosperassem. Então, às vezes na nossa vida a gente dedica muito mais tempo. A gente
se aplica muito mais às coisas. E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Aí chega um dia que agora é você que vai ter que ser julgado. Tem erro, você. Aí chega um dia que você está desabilitado, não tem mais força, está doente, está mal. E aí, naquele momento que você está mal, você fica ali no canto. E agora você se sente um imprestável. Porque ninguém te aciona mais. Porque ninguém precisa de você mais. Porque ninguém conta com você mais. Davi era assim. Davi vencia as guerras. E o povo gostava tanto de Davi pelas suas conquistas que eles clamavam assim: Saul matou milhares. E o povo de Davi gritava: mas Davi matou 10 milhares. Dizendo que Davi matou muito mais do que o rei Saul. O que o rei Saul fazia, Davi fazia 10 vezes mais. Tudo que Saul fez, Davi fez infinitamente melhor. Então o povo está dizendo, esse é o rei, esse é o rei, isso é o rei, esse é o rei. E Davi estava lá fazendo, enfrentando as guerras e conquistando, estrategista, um homem de Deus, um jovem experiente na guerra, experiente nas coisas. Só que chegou um dia, ele não foi para a batalha. A gente sabe essa história, ele sai na sacada da sua casa. Ele olha, ele vê a esposa de Urias, Betseba lá. E aí ele se encanta pelaquela mulher. E é interessante porque a gente sabe que Davi ele comete o erro do pecado. Só que agora o povo saía para a guerra e Davi não estava mais lá. Davi preferiu ficar no palácio. Então ele talvez deduziu ou imaginou que o grupo poderia conduzir sozinho a guerra e Davi permitiu que isso acontecesse quando ele fica. E agora o povo, os guerreiros estão indo batalhar. Ele escreve uma carta, diz, manda Urias ir na frente da batalha, tal, porque os que iam na frente tinham mais probabilidade de morrer, porque eram linhas de frente da guerra. E, de fato, Davi escreve uma carta e diz, coloca Urias lá. E ele foi e colocou Urias, e Urias está lá na frente da batalha. Acontece que Urias morre. E aí a gente sabe da história. Davi fez muito pelo reino, muito pelo povo de Israel. Era um homem de Deus, um homem que carregava a essência de Deus, mas chegou um dia que não precisou dele. O povo continuou vencendo as batalhas sem Davi. O povo continuou lutando e vencendo as batalhas sem ele. Só que quando ele via que o povo voltava ao normal, com os despojos, com as vitórias, ele olhava para a vida dele e dizia, não precisa mais de mim. Eu vou tentar ser útil em alguma outra coisa. E aí que é o perigo. É a gente ouvir os nossos desejos do que ouvir a voz de Deus. Deus não disse para Davi parar e descansar e falar, eu vou ficar aqui dizendo que é a minha necessidade. É a partir daqui agora que ele começa a enxergar uma visão diferente. E aí agora ele enxerga, vê, comete o pecado e a gente sabe da história. Davi, ele confessa o seu erro e ele é sincero. Tem gente que vai empurrando com a barriga há muito tempo, vai chegar uma hora que estoura, e aí eu coloco a culpa em tudo e em todos. Mas de verdade,
já saiu na sacada, já viu coisa diferente, mas não quer voltar para a guerra. E não voltar para a guerra nos assemelha a olhar para coisas que talvez vai arrancar de nós a essência. E tem muitos que talvez se perderam quando subiram na sacada para olhar outro ambiente, outras coisas. Porque não tem mais prazer nas coisas de Deus. E interessante isso, o comparativo de Davi é que Davi ainda ouvia a voz de Deus, independente se Deus puxava o seu ouvido ou não, sua orelha ou não. Independente disso. O comparativo que eles usam de Davi pelo seu pecado, e a gente ouvir Deus falar que Davi era um homem segundo o seu coração, os teólogos, os mestres, todo mundo começou a entrar na Bíblia. Como assim? Um homem que comete esse erro, um homem que comete esse crime, ainda consegue ser dito como um homem segundo o coração de Deus? Calma aí. Davi, ele era o bastardo, ele era o menor da casa, ele estava lá, e Deus o escolhe, o profeta Samuel chama e diz: ninguém vai sentar na mesa enquanto não chegar o último filho. Davi era o último, e aí ele senta na mesa, recebe a unção de rei. Cara, a história de Davi é espetacular. E todo mundo vai olhar e falar: meu, calma aí. Como que esse homem era um homem segundo o coração de Deus? Cometeu tantos erros assim. E eles olham para a história e vê que Davi, quando cometia os seus pecados, ele voltava para Deus. Ele conseguia voltar para Deus e se arrepender. Ele arrependia dos seus erros, ele voltava e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele era sincero. E uma das coisas que faz o cristão sucumbir no meio do caminho é ele não conseguir transmitir sinceridade. É algo que não está bom e a gente vai fazendo vista grossa dizer que está bom. É algo que está errado e a gente vê que está errado e a gente não consegue nem dizer: ó, está errado. É ver as coisas passando debaixo dos nossos olhos, os nossos filhos cometer pecados debaixo dos nossos olhos, ver as nossas esposas e os nossos maridos cometerem pecado debaixo dos nossos olhos, e a gente não se levantar e combater isso e dizer: está errado, não vou aceitar isso. E aí a gente não consegue mais se levantar, por quê? Porque saímos na sacada e algo nos admirou. Só que é questão de tempo para a gente sucumbir no meio do caminho. Só que de verdade, pastor Davi pecou, eu também pequei, mas só que ele tem o coração sincero de confessar os seus erros. Ele tem um coração sincero de dizer: olha, eu não gostei. Por celular eu tenho coragem, mas quando eu olho eu não tenho coragem. Por celular eu consigo dizer as coisas, eu desabafo, eu uso as redes sociais, eu sou homem, eu sou mulher, mas cara a cara. Não. Davi confessa o seu pecado e diz: faz uma música aí, os meus erros. Me arrependo das minhas transgressões. Ele confessa e ele diz: faz um salmo. E ele então lá fazendo o salmo, Davi é sincero e ele reconhece o seu erro. E sabe como a pessoa, ela caminha tanto errado, tanto errado, tanto errado. E às vezes ela vai fazendo as coisas, e você vê que a pessoa está errada, aí você tenta conversar com ela, dizendo: cara, o que está acontecendo com você? Deus é comigo. Eu faço as minhas orações, eu faço meus devocionais. Deus é comigo. As minhas decisões, eu aprendi a cultuar a Deus sem participar das coisas de Deus. Eu aprendi a adorar a Deus, Mateus, sem a necessidade de ver você tocando. Para mim, isso aqui não quer dizer nada. E de repente, nós estamos dentro desse ambiente. E Davi, ele coloca algo dentro do seu coração que Deus é o que importa.
No verso 4, ele diz assim: contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a sentença, e se tens razão em me condenar-me. Ele reconhece, ele fala o quanto Deus se importa na vida dele, dizendo o quanto ele é juiz nas suas causas. Tem que ter coragem de falar isso para Deus. Contra ti eu pequei. E a gente vai na nossa oração. Perdoa-me, Senhor. Não, ele diz, contra ti, o Senhor, eu pequei. E eu fiz o que o Senhor reprova. E de maneira justa, é a tua sentença. E tens razão em me condenar. Quem tem coragem de orar assim, irmão? Davi reconhece o seu erro. E ele começa a clamar para Deus, dizendo, é justo o que eu estou sofrendo. Os cristãos de hoje estão dizendo, estou vivendo uma injustiça, Pai. Entra com providência, Pai. Um pecador que não se arrepende, não reconhece os seus erros, não reconhece as suas limitações, não reconhece a sua falta de paternidade, de direção, de destino, a falta de amor, não reconhece, e aí vem pedir para Deus dizer, me perdoa, me recebe, mas não reconhece a profundidade, a gravidade dos seus erros. E se acontecer alguma coisa comigo, foi Deus que permitiu. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, glória, continua sendo Deus, não. Continua sendo Deus, se a doença vier, eu preciso, Ele é Deus. A gente é assim. Nós acionamos Deus porque reconhecemos que Ele é um pai. E o pai, ele sempre vai dar providência para o filho. Mas um pai verdadeiro sabe que ele forma o caráter do filho falando muito mais não do que sim. Muito mais não do que sim. E a gente que tem filho, a gente sabe. O filho pede alguma coisa, o coração dói assim dentro. Ai, meu Deus. Você como pai, vou falar não. Tem que virar homem, né, Cristian? Tem que aprender a se virar, tem que quebrar a cara. E parece que quando nós olhamos, utilizamos esse texto na igreja, a gente está amaldiçoando os nossos filhos. Que pai, que mãe, que faz isso. Eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho. A gente sabe quando a gente fala não, mas a gente chora no quarto dizendo, Senhor, alcança. Senhor, faça algo. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, vai lá. Senhor, eu não posso fazer nada. Vai, não. Vira as costas quando Jesus está lá. Aparta de mim, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz que houve trevas. Os historiadores vão dizer que Deus vira as costas para não ver o seu filho Jesus sofrer. Por isso que houve trevas naquele momento, às 3 horas da tarde. Houve escuridão, porque Jesus deu seu último suspiro. E o pai, para não ver o seu filho sofrendo, para não arrancá-lo da cruz, para não matar os nossos, as pessoas foram lá com ele, para não punir. Ele preferiu virar as costas e não ver o seu filho sofrer. Mas ele permitiu que ele cumprisse o propósito da morte para alcançar alguém. As dores, as tristezas e as decepções que eu sofro, que você sofre, que os nossos filhos sofrem, que a igreja sofre, faz parte do processo para que nós possamos amadurecer, crescer, aprender. Por isso que Paulo disse, eu consigo ser grato quando eu tenho, mas eu também sei ser grato quando não tenho. É a mesma alegria, a pastora diz tudo. É a mesma alegria. Quando o pagamento cai, eu fico alegre.
mas passa 2 semanas, eu tô duro, reclamando, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso arrumar alguma coisa, eu preciso pagar minhas contas. Aí o pagamento cai, aí eu tô feliz, olha, gasto dinheiro, paga as contas e depois fala, Senhor. E tem gente que recebe uma vez por mês, tem gente que recebe 2, tem gente que recebe 3, tem gente que recebe 4. Se eu fosse deputado, eu ia fazer uma lei. Trabalhou o dia, recebe o dia. Você ia ficar crente, alegre todo dia. Quantos que é o dia? É 100, 200, 150? Tó, recebe aqui, é o seu dia. Vai alegre lá. R$50, você vai conseguir comprar um pacote de arroz? Um óleo? Você não consegue pagar nenhuma conta de água, nenhuma de luz, nem de internet. Você consegue pagar uns 50 com o seu dia, você não consegue. Porque a gente é movido pelas coisas. De verdade, Davi, ele cometeu um erro, ele era rei. Ele era respeitado, ele era sacerdote, ele era guerreiro, ele era levita. Agora, imagina o grau de Davi na Natan, como profeta de Deus. Quais as qualificações de Natan, de quem era a descendência, de quem Natan era filho, de quem eram os pais de Natan? Natan era um jovem profeta. Só Davi tinha qualificações. Tá o nosso presidente aí, Lula, e todo mundo utiliza o jargão, né? Fala que Lula, o Lula ladrão, usa esse jargão. Agora, a gente sabe que ele é o presidente do Brasil, sim ou não? A Bíblia diz que toda autoridade merece ser honrada. Aí os crentes estão chamando o presidente do Brasil de ladrão. Aí, olha só. E para o cargo que ele representa, se ele trocar de mulher, não vai fazer diferença nenhuma. Se ele fizer qualquer outro tipo de coisa, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se ele roubar o que administra o dinheiro do nosso país, aí faz diferença pra gente. Sim ou não? O Lula tá com a Janja, ele pode estar com 300 mulheres. Vai interferir aqui na nossa vida financeira? Não. Mas se ele roubar, interfere sim ou não? O pecado de Davi tinha a ver com ele. Por isso que ele se arrepende. Mas diante da sociedade, ele poderia jogar de lado, jogar uma terra por cima e dizer, ó, passou. Davi tinha autoridade para continuar sendo o rei e dizer que o que ele fez era certo, sim ou não? Sim. Diante dos homens, Davi seria aceito se ele falasse a partir de hoje, Betseba, minha esposa, minha mulher, e já era, acabou. Davi tinha autoridade para isso, sim ou não? Diante dos homens ele seria aceito, ele continuaria sendo aplaudido, ele continuaria sendo amado, mas diante de Deus, diante de Deus, e o problema nosso está aí. Nós aceitamos as críticas das pessoas mais próximas, mais íntimas, mas quando Deus usa uma palavra profética para alinhar a nossa vida, a gente não aceita. E é perigoso, porque talvez Deus esteja levantando um Natan para dizer para você, se arrependa. Volte. Basta, Deus, não vai mais. Davi foi sincero, Davi reconheceu seu erro, Davi reconheceu Deus como a pessoa mais importante. Verso 10. O que eu preciso, pastor, para me conseguir me arrepender? Está na dependência. Por isso que muitas das vezes a gente confessa os nossos pecados e Deus nos perdoa, as pessoas nos perdoam, só que acontece, a gente se livra da culpa
Mas a gente não continua sendo dependente de Deus. A dependência é a chave. No verso 10 ele diz, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto, estável e inabalável. Davi, ele era dependente de Deus. Porque ele estava dizendo assim, ó. Davi não tinha um espírito que renovava. Ele não tinha o espírito reto. Ele disse assim, ó. Cria em mim um espírito reto. Um coração puro. Cria em mim. Então, para que alguém possa criar, é necessário estar disposto, é necessário estar disponível. Para quê? Para que você se torne independente da situação, para poder criar algo novo. Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Davi era dependente de Deus. No 11, eu já estou encerrando. Ele diz assim: não lances fora da tua presença, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que Davi deseja, além de ser dependente de Deus, ele deseja estar perto de Deus. Não me lances fora da tua presença. Eu preciso estar na tua presença. Não retires de mim o teu Espírito. É alguém que está dizendo, cara, não vou conseguir. Me deixa com o teu Espírito e com a tua presença. Davi era o quê? Davi era alguém que desejava estar perto de Deus. Eu encerro no 12. Esse é o texto chave. Torna-me a alegria, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Algumas versões diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E às vezes, voltar a ter a alegria da salvação é voltar a viver as nossas decisões em Cristo. Sabe, as escolhas que a gente tem na nossa vida, elas se relacionam ao que Cristo fez. As bondades do Evangelho, aquilo que Jesus já fez. Cara, uma vez eu conversando com Deus, e aí eu fiz uma análise, né, da vida cristã, da igreja, de todas as coisas que aconteceram. E Deus me levou lá na minha casa. Eu morava com meus pais, com a minha mãe, com meu pai. E aí me levou lá, e eu lembro que a gente morava num barraco de madeirite, de madeira. E eu lembro que a gente estava lá naquela vida e o Espírito me levou até lá, aquele ambiente. E quando eu olhava, a gente não via expectativa, não de vida, de crescimento, sabe? A gente não via uma possibilidade a gente não enxergava a vida. Não tinha aquele desejo de crescer e dizer, cara, eu vou crescer, vou trabalhar, vou conquistar, vou ter minha família, vou ter minha casa, vou comprar um carro, vou comprar uma moto. Não tinha essas possibilidades que hoje a gente vê todos os dias.
E Deus colocou lá e dizendo assim, ó, quando você estava lá, eu já tinha direcionado você a estar aqui. Só que o tempo foi se passando e de verdade, a única decisão que eu tomei quando eu tinha aquela idade, 12, 13 anos de idade, de quando Deus me levou e me trouxe para cá, a única coisa que eu carreguei daquele tempo até os dias de hoje foi quando eu escolhi Jesus Cristo. E ele disse para mim claramente: o que falta em nós, ou o que falta em você, Raul, é ter a alegria da salvação. Antigamente, ganhar na Mega Sena para a igreja era quando o pecador vinha, aceitava Jesus e se arrependia. Era festa. Porque a gente entendia que o galardão, o seu galardão no céu era aumentado. Você ia ter uma coroa. E o evangelho na época ele prezava muito para que as pessoas pudessem ser alcançadas através do evangelho de Jesus. A gente sabe, Davi, quando ele diz essa palavra, eu conjecturo comparado à minha vida, dizendo assim: devolva a alegria da sua salvação de novo e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Quando aceitei Jesus, Jesus não me prometeu casa, não prometeu carro, não prometeu igreja, não prometeu nada. Mas o que eu queria também diante da tua presença não era carro, não era casa, não era nada. Eu queria a tua presença. E antigamente nós brigávamos, nós orávamos, nós queríamos conquistar as coisas de Deus porque a gente queria subir no púlpito e pregar uma palavra. A gente queria subir cantar um louvor e sentir a presença de Deus. A gente queria orar em línguas estranhas. A gente queria buscar a presença de Deus. Isso era algo que queimava dentro da gente. E a gente vê que as coisas no tempo vai se passando, foi se passando. E agora a gente está aqui na igreja. Nós fazemos as coisas, mas nós temos mais prazer nelas. E é difícil. Uma vez eu estava na escola. Eu tinha, acho que 10 anos, 11 anos, essa faixa. E aí a gente estava na escola lá, de boa, estudando. As criançadas. De repente, rapaz, entra um cara na nossa sala. Senhor de idade mesmo. Mochila, com caderno e tal. Senta lá. E começa a fazer lição. Começa a escrever. Começa... Eu falei, rapaz, o que esse cara tá fazendo aqui dentro da escola? E aí, um senhor de idade, no meio de um monte de criança, fazendo, sabe, estudando. Estudando, e de repente eu falei, meu, mas é desproporcional, né? Um homem fica né? As crianças sabem fazer alguma coisa e ele olhava assim, tipo, vontade de tão das crianças. E criança bagunçar e agitar e fazer as coisas na escola é super natural. Só que quando a gente fazia alguma coisa, ele olhava assim, ó. Falei, pronto, já tem um professor que a gente tem que desviar, agora tem mais um. Esses dias eu fui ali, passei no escadão da escola, era horário de escola, e os jovens descendo, né? Aí eu falei, rapaz, que saudade. Não é da escola, não. Nem muito estudar. Era do potencial de decisão que esses jovens têm e a capacidade de transformar as coisas que eles têm e o vigor que eles têm. Eu falava, cara, se eu tivesse com essa cabeça vivendo esses dias de hoje, onde é que eu estaria essas horas? E aí, a gente faz esse tipo de comparativo. Eu conversando com o Christian, eu falei, Christian, e a escola? Dá saudade ou não dá? Ele falou, ah, pai, algumas coisas dá. Só que quando entramos na igreja, quando nós vivenciamos algumas coisas da igreja que a gente viveu em Cristo,
A gente está falando de igreja, a gente fala de eternidade, a gente fala de morar num lugar onde não há pranto, não há choro, não há nada. A gente fala de um ambiente onde a gente, igreja, espera a volta de Jesus, o noivo. A gente fala de uma condenação eterna para aqueles que estão afastados dos caminhos, fala de morte eterna, sofrimento eterno, e a gente fala de vida eterna. A gente fala uma vida que totalmente o inferno e o céu, a morte e a vida. Aonde a igreja está? A igreja tem que se preparar, ela tem que se adornar, tem que entender as coisas, dizendo que o processo, o nosso processo hoje, igreja, é um processo de preparação, é um processo de adorno, é um processo que a gente precisa estar. Agora, qualquer erro, qualquer escolha errada nossa nos condena. E aí a gente precisa entender que o que eu preciso alcançar lá é só eu conseguir me arrepender que eu consigo alcançar lá. Eu não preciso pagar, eu não preciso investir, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso, no momento mais difícil da minha vida, se arrepender. Davi disse: devolve-me a alegria da tua salvação, Senhor, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. O que Deus pede para alguém que pecou, se arrependa. Pecou, agora você vai ter que pagar o preço. Davi sabia, vou pagar o preço, mas eu prefiro me arrepender. Cometemos o erro que a gente prefere que as pessoas entendam as nossas escolhas e as nossas decisões. Precisamos ser aceitos e blá 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 e aquelas histórias. É mais fácil se arrepender. Eu me arrependo. É o que nós precisamos. Se coloca de pé. Eu gostaria de chamar